Vamos lá, Caio, a própria neurociência já praticamente suspendeu, isso é a premissa dele, a própria neurociência já praticamente suspendeu ou acabou com o conceito de livre-arbítrio e tem provado com diversos estudos atuais de que o mesmo não existe. Na Veja, por exemplo... Ele está provando na Veja, aí ele vai para a Veja. Cita experimentos. Pois é, para a Veja, olha só o nível de cientificidade. Na Veja, por exemplo, eu vi isso aí, é com rato. Patrick Haggard, pesquisador lá. Rato e, no máximo, símios. E que aí você condiciona, Pavlov, não tem nada que Pavlov não tenha dito. Ele fala que o sentimento de querer algo acontece depois de uma atividade elétrica no cérebro e não antes. Pois é, ele está, ele está reduzindo o ser humano a um ser skinniano, de Skinner. 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 Que é um cara, é o ente solar, é a máquina solar. A máquina solar existe. A máquina orgânico solar existe, mas o ser humano é muito mais do que isso. O Evangelho, por exemplo, é contraintuitivo. O fluxo da natureza, a evolução darwiniana, que é aquilo que a neurociência estuda, a neurociência só pode estudar até aqui aquilo que ela consegue experimentar. Sobretudo no experimento animal. Agora vem o Novo Testamento e diz que eu sou animal, mas que além do animal eu tenho também uma psique, uma alma criativa, e que para além disso eu sou um espírito que pode ser vivificado para viver contra o fluxo até orgânico e animal. Sei. Só um ser espiritual jejua, tendo comida diante de si, por uma decisão superior. Onde é que entra a neurociência aí, meu garoto? Já saiu do teto dela. Já saiu do teto dela, ela não alcança, garoto, ela não alcança. Ela está lidando com máquinas solares, com bonecos orgânicos, com respostas condicionadas. Mas ela não consegue entender por que uma pessoa, uma alma, é capaz de ficar tão fissurada numa outra alma humana que a trata tão mal. Os animais não são assim. Se você trata mal um animal, não recompensa o animal, ele foge de ti. Agora, a alma patologizada dos humanos é capaz de se apaixonar pelo sequestrador. Então, garoto, vamos deixar a neurociência nesse nível, da Veja. Isso. Porque tem outros níveis infinitamente mais profundos, que estão para além do ser humano mamífero. Isso aí, a neurociência está lidando com o mamífero humano, com o Homo sapiens. E ainda nem com o Homo sapiens. Está lidando com uma suposta simulação orgânica do homem em ratos, em animais, que não vivem a transcendência do humano que a gente experimenta. Então, eu existo contra essas leis. Se eu fosse seguir essas leis da neurociência em relação ao conceito de recorrência comportamental animal, eu estaria bilionário, milionário. Eu não daria nada para ninguém, eu teria guardado tudo para mim, eu não quereria saber da necessidade humana. Eu passei a minha vida contra o animal. Por quê? Porque Jesus me pôs acima do animal, acima daquilo que é instintual. Eu vivo a maior parte da minha vida contra o instinto. Porque o instinto é teu, é teu, é teu, toma, toma, toma. Faz xixi no território, marca, marca, marca. E eu nunca vivi assim, eu estou vivendo para além do animal a minha vida inteira, assim espero, morrer para além do animal. E pratico aquilo que é totalmente contra-animal, contra-intuitivo. Nenhum animal é capaz de amar o seu perseguidor e orar pelos que o perseguem. É contra-intuitivo. Ele não dá a outra face. Não dá outra face jamais. Não diz, eu te perdoo. Não tem. É totalmente contra-intuitivo. Agora não, por favor, não. Vamos deixar
a neurociência no âmbito da neurociência, e eu amo estudar neurociência, sei do significado científico, não através da Veja, mas através da ciência, da neurociência. Há anos que eu venho me interessando por isso, há pelo menos 25 anos eu venho lendo sobre neurociência. Quando a neurociência foi antes, há 30 anos atrás, quando eu comecei a ver a quantidade de coisas que a neurociência estava acessando, eu vi que o futuro teria na neurociência uma das manifestações mais espetaculares, mas sobre neurociência. Ou seja, a gente ainda está lidando com, como diz Hebreus, com nervos, medulas, tendões, como diz lá em Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é apta para separar alma do espírito, juntas de medulas. Ou seja, na palavra de Deus você tem uma dimensão que está muito acima do que você trata quando trata da neurociência. A neurociência é maravilhosa e já está realizando curas extraordinárias. Provou a plasticidade do cérebro, a mutação. Antes o cérebro era fixo. Era uma espécie de cérebro newtoniano, fixo, imutável. O tecido nervoso não se regenerava. A neurociência provou que pode regenerar, vai regenerar cada vez mais, está buscando recursos regenerativos. Nesse âmbito vai fazer coisas maravilhosas. Agora, ela para no âmbito dela, que é da neurociência, ciência neural. A gente está lidando, nessa perspectiva, o espírito não existe. Assim como Deus não existe, ele é, o meu espírito também não existe, ele é. Sim. Portanto, ele não é passível de estudo da neurociência. Ele só é passível de detecção pelo meu comportamento antineural, antievolutivo, antianimal, quando eu dou a própria vida em favor dos meus amigos. Que é o ensino do Evangelho. Então, por favor, vamos aprender a estudar ciência, sem idolatrarmos a ciência, sem fecharmos o ambiente da inteligência a nenhuma das cadeias de compreensão científica. Todas elas são pequenas perto do mundo infinito de coisas que estão para além da acessibilidade científica. Assim como Deus não é acessado pela ciência, o meu espírito também não. O meu espírito não existe, o meu espírito é. O meu corpo, o meu cérebro, meus neurônios, minha capacitação neural, cerebral, física, de todos os níveis existe. E pode ser estudado. Agora, isso que eu chamo eu, e que é, quando está cheio de uma compreensão superior, se torna um ente contra-intuitivo e contra-instintual frequentemente, porque faz o inadmissível por amor, aí extrapola o que a neurociência pode explicar, tá bom? Beijo, o tempo já acabou, tem uns 3 a 4 minutos. Pois é. O que mais ele diz? Ele fala assim, ou os escritores, aí ele conclui com 2 possibilidades e pergunta se você concorda ou discorda das 2 possibilidades. Eu já discordei de pelo menos do que ele botou até aqui. Tá. Aí ele fala assim, cara, a gente pode concluir então que os escritores do Novo Testamento acertaram com 2000 anos de antecedência que existe de fato predestinados e escolhidos. Aí ele já foi... E assim sendo, o Deus que vocês cristãos... olha, não. ele se coloca de fora. Não, predestinados e escolhidos, você também é newtoniano. Eles eram ainda seres do que pensavam na eternidade, não como uma qualidade de vida, conforme Jesus ensina. Mas eles não tinham capacidade para pensar nisso. Na eternidade como a qualidade da vida de Deus em nós, não é um tempo. Eles só consideravam um tempo linear. Jesus é que introduziu o conceito do tempo simultâneo. Pois para Deus todos vivem. Ele é o eu sou. Então não, eu falo sobre isso muito, mas você tem que entender algumas coisas para não ficar nesse corredor estreito, linear, cartesiano,
também da física newtoniana, porque você já passou de um reducionismo neural agora para um outro reducionismo sobre predestinação. Quer dizer, a pergunta é: o que tem a ver o ânus com o fundo das calças? Ele tá querendo... Qual o nexo? Ele está querendo dizer que se a gente já pensou antes de pensar, não tem livre-arbítrio, então nós somos todos predestinados. Não, claro que não. Aí que ele tá. Eu tenho livre-arbítrio e sou responsável. Agora, o meu livre-arbítrio absoluto, não só quem tem livre-arbítrio absoluto é Deus. O meu é relativo, é condicionado, é limitado, mas é meu. E eu sou responsável, apesar de tudo isso, por aquilo que eu escolho. Simples assim, não venha tentar transferir para nenhuma ciência, para nenhuma teologia, para nada. Você vai responder pelo que você escolhe, meu filho. Deixa Deus ser Deus. Você não aprendeu ainda a ser homem e fica querendo saber como é ser Deus? É muita, não vou nem dizer o quê. E aí? Pois é, assim sendo, o Deus que vocês cristãos pregam não passaria nem perto de ser amor ou de ser alguém amável, para dizer o mínimo. Ou estamos de fato, a segunda opção, em uma matrix, em uma simulação, em um sistema que não compreendemos ainda e todos os nossos atos são escolhidos por um computador, uma máquina que nos comandaria. Aí nada que um Caio, suicídio não resolva. Qual das duas ou você inventaria outra opção? Não invento nada, eu sei qual é a verdade. E para você, se eu tivesse essa dúvida, eu me entregaria ao instinto. Mas é porque eu sei que eu não sou só instinto, eu sei que eu sou consciência. Eu sei que eu sou uma consciência livre, embora relativa na sua percepção de liberdade. Eu sei que eu escolho todo dia contra qualquer que seja a matrix. Eu seria um problema para essa matrix do jogo, do game universal, que não é nada novo, é uma teoria que surgiu com a digitalidade. Ela não poderia ter nascido antes do game. Ela é só uma projeção do game humano, essa teoria. Então tudo isso é coisa de quem está ainda preso entre o animal e o digital. É onde ele está. São as alternativas dele, variam do animal ao digital. É porque ele pensa que antes de você falar com ele, a sua resposta já estava sendo escolhida. Já tinha sido escolhida, então a sua resposta não é tua. Mas essa é a ciência da parada. A ciência da parada eu entendo, eu conheço, isso aí não é novo. Isso é que a gente precisa saber. Isso que ele está dizendo não é novo, é antigo. E aí eu falaria só o que eu tinha sido programado para falar. Agora, se eu digo e digo de mim que eu só sou isso, no meu caso, que sou um eu macho existencialmente, se eu cresce assim, eu dava um tiro na cabeça. Eu acabava com o jogo. Eu iria fazer game over. Igual no Advogado do Diabo. O que no Rivers faz pro pai Satanás, pro Al Pacino. Sim. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Então, game over. Pá! Aí, mano, vocês brincam disso. Se eu, um cara como eu, cresce nisso, game over. É acabar. Se isso fosse de fato algo que eu cresço, eu dava um tiro na cabeça, só para brincar com quem tá jogando acima de mim. Já que não tem, né? Lá enfia no teu rabo cósmico, seu idiota. É isso aí. Game over. Mas eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, vivendo as escolhas da minha liberdade, e a minha liberdade graciosa, feliz e engravidada pelo amor de Deus, escolheu o Evangelho como lei da vida, escolheu amar, escolheu acolher, escolheu perdoar, escolheu viver em justiça, em esperança, escolheu. Contra o instinto, contra a intuitividade natural, eu escolhi acima do que possa ser neural ou do que possa ser uma matrix, porque no meu caso,
A Matrix sabe que não daria para brincar comigo disso, porque se eu tivesse um mínimo de fé nessa possibilidade, o meu game seria feito over por mim mesmo.